Mas, Bruno, você disse para mim o seguinte: a palavra bom em espanhol é bueno e a palavra primeiro em espanhol é primero. Mas eu li num texto dizendo buen hombre e primeiro hombre. Você me ensinou errado. Será mesmo? Quer saber mais por que isso acontece? Porque está totalmente certo as duas versões? Então, aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e estou aqui para falar desse fenômeno tão interessante que é apócope. E quer dizer a perda de uma ou mais letras no final de adjetivos, geralmente adjetivos, quando eles estão acompanhados de substantivos. Isso vai acontecer mais no masculino do que no feminino e quando estão no singular. Bruno, não entendi nada. Pode falar de outra maneira? Claro que posso! O que significa apócope? Quando você coloca ali um adjetivo, lembra que um adjetivo representa qualidade, característica, e você coloca logo em seguida um substantivo, existe ou pode existir um fenômeno de redução de uma das palavras, nesse caso do adjetivo, fazendo com que exista uma economia, tanto na grafia quanto na pronúncia. Mas isso só acontece se o adjetivo estiver antes do substantivo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Ali eu disse no começo do vídeo, bueno. A palavra bueno é um adjetivo e funciona normalmente, está tudo certinho com ela. Eu colocaria assim, hombre, primeiro substantivo, hombre, bueno. Substantivo, adjetivo, hombre, bueno. Agora, se eu inverter a ordem e colocar primeiro o adjetivo, que é bueno, e depois o hombre, eu não falo bueno hombre, eu omito o o nesse caso. Então fica buen hombre, buen hombre. E isso é uma apócope. Isso vai acontecer com um número bem reduzido de adjetivos, então não precisa se preocupar, porque ali com o uso você vai entender, vai conseguir discernir quando esse fenômeno está em uso e vai, no final, absorver aquele conhecimento. Isso vai acontecer também com as palavras ninguno, que é o nenhum, e alguno, que é algum. Se você trouxer ele para antes do substantivo, você vai dizer algún hombre, algún chico, ou ningún hombre, ningún chico. E eu estou dando exemplo com a palavra hombre e com a palavra chico, nesse caso, porque são palavras masculinas, são substantivos masculinos, e esse fenômeno vai acontecer na maior parte dos casos com palavras masculinas no singular. Reparem agora na palavra malo, que é um adjetivo, isso é, dá qualidade característica a alguém ou a alguma coisa. Se eu acompanhar do substantivo professor, posso dizer professor malo, professora mala. Reparem que eu tenho primeiro o nome das coisas, professor, e depois eu tenho a qualidade, a característica. Professor malo, professora mala. Agora, se eu for colocar esse adjetivo antes, eu diria mal professor. Mas eu ainda diria mala professora, ok? Mal professor, mala professora. Reparem que nesse caso do mal e malo, eu omiti um O quando ele veio antes do substantivo no masculino, mas no feminino se manteve. E isso vai acontecer em quase todos os casos. A omissão vai estar presente muito mais vezes em substantivos e adjetivos masculinos do que em femininos, como eu mencionei no começo do vídeo. Esse fenômeno também ocorre com números. Reparem que o número é 1, 2, 3 e por aí em diante. Agora, se eu for numerar algo masculino, eu vou dizer un hombre, un chico, un professor. E não uno hombre, uno chico. Mas eu digo una mujer, una chica, una professora, ok? Reparem essas sutilezas da língua espanhola. Ah, mas Bruno, você disse que a omissão acontecia em uma ou mais letras, mas o exemplo que você deu só tirou a vogal O. Tá aí a palavra grande, para não me deixar mentir. Nesse caso, a omissão não é só da vogal E, mas também da consoante D. Eu posso dizer assim, hombre
grande, ok? O adjetivo no final. Agora, se eu coloco o antes, eu digo gran hombre, ok? Repare, então, a omissão foi muito maior. Emitir, ou omitir, nesse caso, uma sílaba inteira. Vocês já conheciam esse fenômeno? Já sabiam, já notaram essa variação de escrita e sentiram a falta de uma ou mais letras? Comentem aqui. Não se esqueça de se inscrever nas outras redes sociais, me seguir no Facebook, no YouTube e no Instagram para ficar sempre atualizado e não perder nenhuma das novidades. Também chama seu amigo para que ele conheça o canal e também aprenda espanhol diariamente. Se você aprendeu alguma coisa nova, dale tu me gusta. Es eso, señores. Muchísimas gracias. Vale y adiós.